Irmãos e irmãs, vivenciando ainda o mês da Bíblia, o mês de setembro, dedicado à Palavra de Deus, a palavra desse domingo vem nos mostrar dois caminhos pelo qual nós podemos escolher. Vai falar da sabedoria de Deus, podemos escolher, ou a sabedoria do mundo. Na sabedoria de Deus, a palavra é bem clara. Quem assume a sabedoria de Deus em sua vida, vai ter a certeza que só ela conduz a uma felicidade verdadeira. Só ela conduz a vida plena e a salvação. Por outro lado, quem assume a sabedoria do mundo, esse vive fadado ao aprisionamento, à falta de liberdade, porque ela gera violência, ela gera discórdia, ela gera divisão, ela gera gente mal resolvida, porque segundo a sabedoria do mundo, nós precisamos ter muito, sempre ter, possuir, e nós nunca estamos contentes com aquilo que nós temos. Então a nossa vida acaba sendo uma vida vazia, onde a gente vai sempre lutando para ter, e a gente nunca vai estar repleto. Por isso nos tornamos vazios, mal resolvidos, mal amados, pessoas amarguradas diante de Deus. E olha, a gente pode prestar atenção em tudo aquilo que a palavra nos diz, que tudo vai ter consequência, sempre haverá consequência das nossas escolhas. Se escolhermos a sabedoria de Deus, nós também passaremos pelos momentos de provação, pelos momentos de perseguição. É o que nos diz a primeira leitura do livro da sabedoria. Vai dizer, olha, escolha o caminho de Deus, a sabedoria divina, mas fiquem atentos, porque não é fácil. Porque não é fácil lutar contra os valores do mundo. É a gente acolher o projeto de Deus na nossa vida, é a gente lutar contra os valores que o mundo nos traz. Mas a palavra também, ali no livro da sabedoria, vai dizer, não desanimem, pois Deus há de defendê-los. Deus é aquele que vai vir sempre em nosso socorro. É bonito, isso dá esperança para quem realmente quer seguir o projeto do Pai, quer alcançar sua salvação e quer realmente alcançar a realização plena de sua vida. E aí a gente se depara no Evangelho com Jesus falando, mostrando esses dois lados. Quem vive com o pensamento, com as atitudes da sabedoria humana, do mundo, e quem acolhe verdadeiramente o ensinamento da sabedoria de Deus. E a gente vai entrar em um confronto ali, Jesus e os discípulos, porque os discípulos, por mais que Jesus já tinha ensinado, eles não eram capazes de compreender, eles estavam fechados, eles ainda achavam que o Messias seria um outro tipo de Messias, aquele que ia governar pelo poder da força, pelo poder do dinheiro, da ganância, das armas. E Jesus vem para governar com amor. E vai dizer que aqueles que nós desprezamos são aqueles que devem ser acolhidos na vida da comunidade, no nosso coração. E a gente olha aí já alguns domingos, e a gente vai continuar no Evangelho aí de Marcos, vendo Jesus sempre mostrando para eles, olha, o caminho da salvação se dá pela entrega, o caminho da salvação se dá pelo amor, pela entrega total da vida. Mas eles não conseguiam compreender, parece que não queriam, fingiam que não queriam escutar. Às vezes a gente também tem esse tipo de atitude diante da vida. Deus vai dando sinais, Deus vai nos falando, Deus vai nos mostrando as coisas, mas a gente prefere fingir que a gente não entendeu, com medo de assumir as responsabilidades da nossa vida, ou seja, com medo de assumir a verdade.
e aí acabamos, todos fragilizados, vulneráveis às ações do que aquilo que as pessoas fazem na nossa vida. Tem tantos sinais de Deus ao longo do nosso caminho e muitas vezes estão debaixo do nosso nariz e nós somos incapazes de compreender. E aí Jesus vai dizer que nós realmente precisamos ter a coragem para perder o medo de enfrentar a verdade, porque nós acabamos tendo medo, porque assumir a verdade requer consequências, e às vezes consequências que são dolorosas, porque nos acostumamos a um estilo de vida, a hábitos, a uma mentalidade que é conveniente. Vamos viver assim, a gente vai tocando, vai empurrando com a barriga, até onde Deus quer. Assumir a verdade é sair dessa zona de conforto e a gente assumir realmente uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade. Isso vai na contramão do mundo, e isso causa desafios, perseguições e muitas vezes muita dor. Mas precisamos ter a coragem de acolher, Jesus em nossa vida, a sabedoria de Deus em nosso meio. E aí Jesus pega uma criança, põe lá no meio e vai dizer: olha, se você acolher uma criança como essa, você vai entender realmente o que é o reino de Deus. Jesus pega uma criança porque era o ser, e é ainda o ser mais vulnerável, mais fraco. Ele não pode tomar decisões por si só, não pode fazer escolhas, não produz, aos olhos do mundo não produz, só tem gasto, não é? E aí Jesus vai dizer: olha, aquela criança está simbolizando todos aqueles que são pequeninos, frágeis, que são explorados e excluídos da sociedade. E aí, para a gente conseguir entender o que é essa dinâmica que Deus nos fala por meio da sua palavra, da sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo, é a gente pensar em dois exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo da mãe. A mãe tem 2 filhos. Aí, em alguns casos, tem um que é bem educado, tem alguns que são respeitosos, são cuidadosos, respeitam tudo, fazem tudo certinho, são bonzinhos. A mesma mãe tem às vezes um outro filho que já é mais encapetado, que já é mais rebelde, que não respeita muito, que às vezes acaba tomando caminhos tortuosos. Na dinâmica, na mentalidade da mãe, qual é o filho que ela dá mais atenção? É aquele rebelde, que às vezes é mal educado. Essa é a dinâmica de uma mãe, verdadeiramente. No outro lado, no outro exemplo, a gente pega um profissional, um professor de atletismo. Quem é o melhor para ele? Qual é o melhor aluno? É aquele que se sobressai, é aquele que é o melhor, aquele que tira notas boas, aquele que vence as tarefas, as corridas, não é? A lógica de Deus não é essa. A lógica de Deus é a lógica da mãe, que acolhe aqueles que são mais fragilizados, que precisam ser mais cuidados e que precisam de mais atenção. Não vou dizer que é fácil, não é fácil. Às vezes não é fácil a gente lidar com pessoas que não é só na questão material, São pessoas carentes, pessoas vulneráveis, pessoas fragilizadas, às vezes que nos incomodam. São essas pessoas que, aos olhos de Deus, necessitam de carinho, necessitam de ternura, necessitam de atenção, como a mãe faz com o filho, aquele filho rebelde. Que nós sejamos uma comunidade que saiba acolher todas as pessoas, independente de suas condições, independente de suas fraquezas e também independente das suas qualidades, mas que sejamos a verdadeira casa de Deus, onde nós possamos partilhar tudo aquilo que somos, aquilo que temos e fazer acontecer verdadeiramente o reino em nosso meio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,